Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais um dia de aula? Bom, hoje é quarta-feira, dia 19, de maio. Hoje nós vamos ter uma aula de ensino religioso, 2 aulas de ciências e uma aula de educação física, tá? Ensino religioso, nós vamos continuar com a apostila, a escola um ambiente especial, tá? E hoje nós vamos fazer esta atividade aqui, tá? Bom, o recreio é um momento muito especial na escola. É um tempo de diversão, conversas, e de muitas brincadeiras. Número 1. Descubra as diferenças, marque no segundo desenho. Então, aqui nós vamos trabalhar bastante atenção. Vocês vão ter que descobrir, as diferenças que há entre os dois desenhos, as duas gravuras. E vocês vão marcar neste segundo. Por exemplo, eu vou começar para vocês. Eu já visualizo aqui, no primeiro desenho, uma nuvem. Aqui não tem. Então, eu vou colocar um X aqui no lugar desta nuvem, porque aqui não tem. Eu também já consigo ver na camiseta da garota, aqui, ó, vendo um detalhe? Aqui não tem. Então, esse pequeno detalhe que tem aqui, não tem aqui, eu vou colocar um X no detalhe. Então, ó, já achei 2 diferenças e vocês vão continuar, tá bom? Até achar 7 diferenças, tá? Número 2. Quando você estava frequentando a escola, antes da pandemia, quais eram as suas brincadeiras preferidas no intervalo? Então, vocês vão pensar quais eram as vossas brincadeiras preferidas no intervalo e vão descrever aqui, tá bom? Então, vai colocando, se for 1, se for 2, se for 3, quais forem as brincadeiras, vocês vão elencando aqui, tá? Comecem sempre com letra maiúscula e terminem com um ponto final. 3. Do que você mais sente saudade da escola? Então, vocês vão também colocar do que vocês mais sentem saudade, tá bom? Comecem a resposta com letra maiúscula, ponto final quando terminar, tá? Aí as respostas são pessoais, tá bom? Cada um gosta de um tipo de brincadeira e cada um sente saudade de algo na escola, As pessoas são diferentes, então os seus gostos e suas preferências também são, não é? Terminada a aula de ensino religioso, nós vamos para a aula de ciências. Em ciências, nós estamos estudando as células, Então, nós vamos continuar com esse conteúdo, tá? Nós já tivemos aula na quarta-feira passada, tivemos aula também no sábado, A aula de sábado, é para repor aquela semana que não houve aula, tá? Nós estamos repondo aos sábados, aos pouquinhos, até a gente terminar de repor, tá bom? De ficar tudo ok. Então, hoje nós vamos continuar com o conteúdo das células, tá bom? Hoje nós vamos ver as células e as suas divisões. Vamos lá? Bom, as células são formadas basicamente de 3 partes. Quais são elas? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, tá? O que é a membrana plasmática? Bom, ela é a parte que envolve e protege a célula e é também responsável pela entrada ou pela saída de substâncias da célula. Então, aqui nós temos o desenho de uma célula e a gente já pode visualizar aqui a membrana celular ou a membrana plasmática, que é a mesma coisa, tá bom? Citoplasma, uma outra parte da célula. O citoplasma é a maior porção da célula, ou seja, o maior pedacinho, tá bom? Compreendida, ou seja, fica entre a membrana e o núcleo. O seu componente mais abundante é a água, tá? Então, ela é composta de uma porcentagem muito grande de água. O citoplasma é esta parte aqui maior, tá? Então, nós temos a membrana celular ou plasmática, o citoplasma e logo depois nós temos o núcleo, que é uma outra parte da célula. O núcleo, ele funciona como centro de controle da célula, tá? É lá que ficam armazenadas todas as informações necessárias, Nele se encontram os elementos, que são os genes, tá? Responsáveis pelas semelhanças entre pais e filhos, que são as características hereditárias, tá bom? Então, aqui nós temos, uma gravura, uma célula, e aqui nós temos as 3 partes, membrana celular ou plasmática, citoplasma e o núcleo, que é o centro, fica bem ao meio, tá?
Vocês vão observar essa imagem, pintar a célula e completar a legenda. Então, vocês vão escolher 3 cores. Aí fica a critério de vocês também, tá? Eu só vou dar, assim, sugestões. Então, por exemplo, eu quero pintar a parte da membrana plasmática de vermelho. Então, eu pinto essa parte toda que envolve a célula de vermelho. Pinto o retângulo de vermelho e escrevo aqui, tá? Membrana, tá bom? Bom, escolhi amarelo para pintar o citoplasma. Então, eu vou pintar o citoplasma, que é essa parte maior da célula, de amarelo. Vou pintar o retângulo de amarelo e vou escrever aqui na linha na frente citoplasma, tá bom? O núcleo, vou pintar de verde, tá? Pinto o núcleo de verde, pinto o retângulo de verde, escrevo aqui na frente núcleo. Ou seja, a legenda é vocês que vão montar, tá bom? Logo em seguida, nós temos a número 2, que é a cruzadinha. No centro da cruzadinha, nós temos a palavra citologia, né, que é um ramo da biologia que estuda as células, tá bom? Citologia, estuda as células, tá bom? Então, número 1. Ser vivo formado por muitas células. Eu vou na apostila lá de sábado e vou encontrar a palavra pluricelulares, que são ser vivos formados por várias células. Vou encaixar aqui, pluricelulares. Ser vivo formado por apenas uma célula. Vou lá na apostila do sábado. Ser vivo formado por apenas uma célula, unicelulares. Vou colocar aqui no número 2, unicelulares, tá? 3, é a maior porção da célula. Vou lá no desenho da célula. Qual que é a maior porção da célula? O citoplasma, né? Então, vou colocar aqui no 3, citoplasma. 4, parte que controla toda a parte da célula. Qual que é mesmo? O núcleo, que controla tudo. Vou colocar aqui, núcleo, tá? 5, menor unidade do corpo humano. Qual que é a menor unidade do corpo humano? Qual é? A célula, tá? Célula. Então, vocês vão colocar aqui, tá? Célula. 6. São células que podem ser vistas a olho nu, ou seja, né, eu consigo vê-las, né, sem precisar de um microscópio, por exemplo. Então, essas células, elas são chamadas de macroscópicas. Quais são essas células? A gema do ovo é uma célula, a gomo de laranja. Eu não preciso de um microscópio para ver ela. Elas são células macroscópicas, elas são grandes, né? Vamos continuar então? 7. Componente mais abundante no citoplasma. Qual que é o componente mais abundante aqui? Qual que é mesmo? A água, né? É o componente mais abundante. Então, vocês vão escrever água. 8. Aparelho usado para ampliar o tamanho da célula. Microscópio. Então, vocês vão escrever aqui, microscópio, tá? 9. Envolve a célula, permitindo a entrada e saída de substâncias. O que envolve a célula? É a membrana, que é como se fosse uma capinha, tá? Protetora. Então, a membrana. Vocês vão colocar aqui, membrana, tá bom? Observação. Algumas coisinhas aqui só para leitura. Os órgãos são formados por tecidos, então logo os tecidos são formados por células, tá? O sistema esquelético é formado por ossos, então logo os órgãos do sistema esquelético são os ossos. As células precisam de nutrientes, então logo os nutrientes passam pelos órgãos do sistema digestivo e pelo sangue para chegarem nelas, tá? Então, são todos os sistemas, né, estão interligados, tá? Tem que estar tudo funcionando perfeitamente no nosso organismo pra gente, né, ter uma vida saudável, né? Então, tá. São as aulas de hoje. Qualquer dúvida, manda perguntinha pra mim, tá bom? Boa aula e até a próxima. Beijo, tchau!